Vamos, irmãos, ler o Evangelho de João, capítulo 14, o verso 6. Diz assim a bendita palavra do nosso Deus. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos todos reler juntos? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só as mulheres agora. Jesus nós os homens. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus abençoe sua boa palavra aos nossos corações. Amém? Meus irmãos, nós temos tantas coisas na vida que nos deixam com muitas dúvidas. E as dúvidas às vezes nos trazem assim um sentimento até de certo desespero. O que nós devemos escolher, para que lado devemos seguir, para onde devemos seguir, o que devemos fazer diante de certas circunstâncias da vida. Também, não só as questões de dúvidas para onde seguirmos, mas também o sentimento muitas vezes de derrota, de desespero, de decepção, de angústia. Porque as angústias, as decepções, às vezes, elas querem nos tomar de assalto, nos agarrar, prender nossas vidas. Além disso, meus irmãos, nós temos também as perguntas ligadas aos propósitos da vida. Por que eu estou aqui? Qual a razão da minha vida? Qual a razão da vida humana? Então, às vezes, nós também temos que lidar, além das perguntas, além também das frustrações, nós temos que lidar com as doenças da vida. Doenças em que sentido? Sentido físico, emocional. As enfermidades da vida nos relacionamentos se manifestam muito nitidamente. E diante disso, nós ficamos com aquele sentimento de que nós somos incapazes para vivermos de um modo vitorioso, para termos na vida realmente vitória sobre tudo isso. Em vez de isso se amontoar e sufocar a minha vida, o que pode me tirar desse sufocamento? O que pode me tirar das angústias? O que pode me arrancar das decepções? Irmãos, a resposta na palavra de Deus está em uma pessoa. Essa pessoa é Jesus, porque Jesus ele reúne em si, Jesus tem tudo aquilo que nós necessitamos da parte de Deus. Jesus ele é a chave da nossa vida. Por isso que ele respondeu, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. Caminho por quê? Porque Jesus nos leva a Deus. Jesus nos leva. Jesus é o caminho que nos faz chegar a Deus. De vez em quando ou sempre nós estamos ouvindo algumas coisas que parecem muito verdadeiras, mas não são verdadeiras. Do tipo, todos os caminhos levam a Deus. Evidentemente que não levam. Não são todos os caminhos que levam a São Paulo. Não são todos os caminhos que levam a Tóquio. Não são todos os caminhos que levam a Belford Roxo. Não são todos os caminhos que levam ao Largo do Bicão. Se eu tomar a direção de Madureira, no Largo do Bicão eu não chegarei. Porque o caminho que leva ao Largo do Bicão é a Padre Rosê direto aqui. Eu posso até pegar um outro caminho neste caso e chegar lá no Largo do Bicão, porque o outro caminho levar, mas nem todos os caminhos levam ao Largo do Bicão.
Assim também com relação a Deus. O caminho definido por Deus, e não sou eu que escolho o caminho que chega a Deus. Deus é que define como será, e Ele definiu que o caminho que leva até Ele é Cristo. E agora preste bem atenção, quando Jesus é chamado de o caminho, essa linguagem tão bonita, os primeiros crentes foram chamados de seguidores do caminho, porque nós devemos caminhar, andar em Cristo. O pastor Ney, outro dia, pregando aqui na nossa igreja, eu vi uma parte da mensagem, e ele disse algo que é muito verdadeiro, na hora deve ter trazido, eu tive a impressão de que trouxe um certo estranhamento, porque ele disse assim: para viver as promessas de Deus, nem todas as promessas de Deus se cumprem. Aí dá a impressão que a pessoa está falando uma coisa como se Deus tivesse falhado, mas não é. E ele explicou. Por exemplo, Deus prometeu ao povo que o povo chegaria à terra prometida, e ele prometeu e falou isso com Moisés. Moisés não chegou à terra prometida. Por quê? Porque no caminho houve algum desvio, e a Bíblia diz que aquilo desagradou a Deus, e Deus então disse: você não vai entrar na terra prometida. Por quê? Porque para que as promessas de Deus se cumpram, elas muitas vezes estão condicionadas a uma atitude da minha parte ou da sua parte. Então, quando nós nos desviamos do caminho, nós perdemos a promessa de quem, dada a quem continua no caminho. E no que tange a nossa salvação, a nossa vida com Deus, o caminho é Cristo. Se eu desprezo Cristo e tento andar pelos meus caminhos, os meus caminhos são mais difíceis. Os caminhos humanos são mais difíceis, são mais complexos. O criaturinha que gosta de complicar o simples é o ser humano. O ser humano, quando o negócio está descomplicado, ele diz assim: arrumarei uma confusão. Arrumarei. Por quê? Por causa do faniquito inato. E no que se refere à nossa salvação, às vezes nós queremos conquistar no braço, no nosso mérito, a nossa salvação, mas aí nós nos confundimos todos, porque o caminho no qual devemos andar é Jesus. Você e eu nunca devemos nos desviar de Jesus. Então Jesus disse: eu sou o caminho. É andando nele que a sua vida encontra Deus. O encontro com Deus é no caminho. Mas ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Também parece que temos uma tendência natural a acreditar em mentiras. Você fala uma coisa do tipo assim, né? Tipo assim, adolescente que fica tipo assim. Se você vê um gato preto, você tem que imediatamente bater 3 vezes numa madeira. Meus irmãos, e a gente às vezes acredita e fica achando que realmente gato preto vai alterar a vida do indivíduo. Passar debaixo de uma escada vai dar 7 anos de azar. Ou não sei o que, tem que bater. Será que bater 3 vezes numa madeira faz o que na sua vida de transformar? Nada. Usar uma folhinha, eu falei de louro, mas é de arruda. Também não adianta, se fosse de louro ou de arruda. É o mesmo efeito, mas a gente acredita. Quantas vezes você foi entrar num lugar e botou o pé esquerdo e pensou: agora deu ruim? Porque tem que entrar com o pé direito. Irmãos, com o pé direito ou com o pé esquerdo, o que isso vai alterar na sua vida? Calçar primeiro o pé de cá e não no de lá? Usar a mesma roupa em determinada situação, alguns acreditam que dá sorte. O país mais pacífico da terra seria o Brasil, porque o pessoal vira o ano de branco. Até quem está cheio de ódio no coração, às vezes está cheio de ódio no coração, veste branco. Por quê? Porque é paz. Nós seríamos o país mais amoroso do planeta, por causa de negócio de vermelho. O país mais rico, porque os outros usam outra cor que atrai dinheiro. Irmãos, nós estaríamos sinceramente vivendo aqui o céu na terra. Mas nós às vezes acreditamos nisso.
Acreditamos também, meus irmãos, no acaso, que tudo aconteceu por acaso. Quando a Bíblia diz que Jesus é a verdade, porque a verdade aqui não é uma discussão filosófica. Não, não é isso não. Não é uma discussão filosófica. Existe a verdade. O que é a verdade? Não. A verdade é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. Quando Jesus entra na vida, Ele sendo a verdade, Ele contamina no bom sentido toda a vida com aquilo que Ele é a verdade. Então a vida passa a ser dominada pela verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque a mentira aprisiona, a verdade liberta. E a liberdade que a verdade traz, ela inclui você dizer não para aquilo que você quer. Liberdade não é dizer sim para tudo que se quer. Não é. Liberdade é poder dizer não para o que se quer também. Eu quero agora usar drogas. Eu estou com vontade de usar drogas. Eu estou só de sentir o cheiro, estou com vontade. Aí eu vou decidir se eu tenho liberdade ou não é agora. Porque se eu tenho condições de ser assim, eu estou com vontade, mas eu domino sobre a vontade e digo não para aquilo que não é bom para a vida, porque a verdade me mostra que não é bom. Então eu tenho liberdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque caso contrário eu sou prisioneiro, eu sou escravo. A verdade de Deus na vida é ver a vida, o mundo, o certo, o errado, o bom e ruim, à luz da verdade e não da mentira, porque senão daqui a pouco a pessoa está querendo dançar com Satanás, pensando que isso é festa. Dançar com Satanás não é festa. Não é festa. Dançar com Satanás não é celebração, mas quando não existe a verdade na vida, a pessoa está dançando com Satanás, pensando ter encontrado o amor, mas o amor mesmo, o amor, para entendê-lo, tem que ter o dono do amor, aquele que é o amor. Deus é amor, porque senão nós não entendemos nada. Além de Jesus se apresentar como o caminho, a verdade, Ele disse: eu sou a vida. Que vida? Que vida? Irmãos, o tema da vida no Evangelho de João é maravilhoso. Jesus disse assim: aquele que crê em mim, do seu interior correrão rios de águas vivas. Todo mundo aqui pode sentir angústia, e todo mundo que é normal sente. Jesus angustiou-se. Todo mundo que está aqui pode se emocionar de tristeza e chorar. Jesus chorou. Então nós somos pessoas normais. Tem dias que nós estamos tristes. Eu estou ficando meio assim, chateado com essa coisa que existe. Tudo quanto é culto que a gente vai. Quem aqui está feliz? Diga amém. Ninguém pergunta, quem aqui está triste? E temos um monte de nós que estamos tristes, porque sentir tristeza é uma coisa, de certo modo, normal na vida. Não é toda hora que a gente está sorrindo não, irmãos. Tem horas que nós estamos contrariados. Tem horas que estamos contrariados porque somos bocós, que era para a gente estar feliz, cercado de bênção, e nós estamos contrariados até com a bênção. Então tem horas que a gente fica chateado por bobeira da nossa parte, e tem horas que nós estamos contrariados, tristes, com justa razão. Acontece uma coisa na sua família, acontece uma coisa na sua vida que pode te entristecer, e a gente fica triste mesmo. Jesus se entristeceu, angustiou-se. Agora preste bem atenção.
A água viva de Deus em nós renova as nossas vidas e tira isso. Jesus não passou a sua vida toda angustiado. Deus, em Cristo, nos liberta. Nós podemos sentir uma tristeza aqui, mas Deus traz o consolo, Deus traz da sua vida, da sua esperança, das suas certezas. O diabo não. O diabo não faz absolutamente nada que presta. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Um texto da palavra de Deus tão lindo diz: na tua presença há plenitude de alegria. Na presença de Deus. Então nós podemos ter abundância de alegria na presença de Deus. Com o diabo não. O diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida em abundância não é vida sem problema, não. Porque isso é um engano. Nós estamos num mundo cercado de tantas situações. E nós temos tantas, por conta da nossa natureza, nossas tendências. Você pensar assim: eu tenho uma tendência ruim. Todos nós temos tendências ruins. Todos nós. A nossa natureza é afetada. Eu creio na depravação total. Todas as áreas da nossa vida, das nossas vidas estão afetadas pelo pecado. Não existe área sem afetação. Por isso que até o nosso amor, se ele não vier de Deus, ele tem as suas coisinhas. Então preste atenção. O amor que vem de Deus, não. Agora esse amor humano aí, só de poesias, é todo cheio de ziqueziras. Agora note, Jesus disse assim: eu sou a vida. O que eu preciso de ter para ter a vida de Deus em mim? Jesus. Por que sem Ele não há vida verdadeira? Sabe por quê? Porque o dono da vida, autor da vida, a fonte de vida é Deus. A fonte de vida não é o planeta, não. Não é a mãe natureza, não. Não é aquela ideia assim, eu sou a natureza sou eu, nós somos um. Eu sou a árvore sou eu. Nós somos o todo deste planeta, da mãe natureza. Não, vamos pensar no que estamos falando. Que mãe natureza? A natureza foi criada. Ela é criada. Ela foi criada, ela é a criação. Não é no meu relacionamento com a terra, com a água, não, preste atenção. Você é o ser humano que Deus colocou para cuidar, para zelar. Não é a natureza que tem sobre você um domínio, não. Deus é a fonte da vida em todos os sentidos. Ele que soprou. Ele que soprou. Eu gosto daquela história do cientista que foi ficando muito sabido. E a ciência verdadeira, meus irmãos, ela sempre comprova Deus. Porque toda verdade, os reformados tinham uma máxima que é que toda verdade vem de Deus. Sendo ela vinda pela ciência ou por outro caminho. Mas note bem, toda ciência vai comprovar Deus. Porque Deus é a fonte da vida. Então, o cientista estava lidando com algo bom, que é a ciência, mas ele ficou muito orgulhoso. Ele ficou muito orgulhoso, ficou muito sabido, e a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Ele perdeu o temor do Senhor, ficou estudioso, mas sem sabedoria. Então Deus o chamou para uma conversa. E quando
Deus o chamou para conversa. Ele foi com jaleco de estudos e tudo. Pose de sabido. E Deus falou com ele: olha, soube aí agora que você anda tendo progressos. E ele disse sim. E Deus perguntou: qual foi o seu último feito, grande feito? Ele disse: criei o homem. Mas falou porque você sabe que o ser humano é assim, né? Quando decora a tabela periódica, já acha que é muita coisa. Então ele diz: criei um outro ser humano. É mesmo? E você criou, fez um humano como? Mostrar-lhe-ei. Pois não, fica à vontade. Foi lá, pegou lá a areia, terra, um balde de água, e perguntou para Deus: posso começar? Pode começar. E ele então pegou aquela terra e derramou a água na terra e começou a amassar o barro. Deus disse: opa, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um ser humano do barro. Deus disse: então espera aí, faça, mas do seu barro, porque esse barro é meu. Esse aí é meu. Deus é fonte, meus irmãos, de toda a vida. Nós fomos tecidos nos ventres das mães. Deus nos conheceu no ventre. A vida física parte de Deus. Mas não só a física, a vida espiritual parte de Deus. Deus soprou o espírito de vida. E as nossas almas, o nosso espírito, ele encontra vida verdadeira em Deus, porque Deus é autor da vida. Fora de Deus não tem isso, não existe vida, porque Ele é criador da vida, e não apenas criador, mas é também sustentador. Deus é quem sustenta toda a vida. Se Deus fechar o oxigênio espiritual, o ser humano fica sufocado. Se Deus cortar algumas coisas da nossa vida física, nós morremos. Nós entramos em agonia, em sofrimento. Deus é o sustentador da vida. A grande doutrina da providência de Deus, da ampla providência de Deus. Então Jesus disse: eu sou a vida. Quando eu desprezo Jesus como caminho, eu estou escolhendo outro caminho, naturalmente. Não existe assim: não, eu não sou nada. Você escolheu o caminho chamado nada, mas ele é um caminho. Eu não entro em nenhum quadrado, eu não entro em nenhuma caixinha. Você escolheu a caixinha escrito: não entro em nenhuma caixinha. O nome da sua caixinha é esse. Eu não entro em nenhuma bolha. Você acabou de entrar na bolha dos que dizem: não entro em bolha nenhuma. Essa é a sua bolha. É a bolha dos que não entram em bolha nenhuma. Não existe ficar sem bolha não, meu amigo. Não existe isso. Eu fiquei tão impressionado. Teve um que estava criticando tanto a nossa bolha. Aí entrou numa outra bolha. Foi para São Paulo e entrou na bolha de uma torcida organizada de um time daquele grande lá. E ficou naquele bolhão lá. Parecia aqueles que cortam caco de vidro na rua para cortar os outros assim depois do jogo. Que bolha, hein? Que bolha. Você sempre está dentro de uma caixa. Você sempre vai estar num caminho. Agora, Jesus disse assim: eu sou o caminho que leva a Deus. Eu sou a verdade que leva a Deus. Eu sou a vida de Deus para a sua vida. Talvez um dia você fez uma decisão por Cristo e agora você está bem afastado daquela decisão. E aqui não digo isso para te julgar, mas eu gostaria de lhe chamar de volta em nome de Jesus. E pode ser também que você nunca tomou uma decisão antes.
Não estou perguntando se você foi batizado numa igreja, se você foi levado a uma religião. Não é isso. É se você deseja agora, neste momento da sua vida, tomar uma decisão por Cristo. E quando eu digo nesse momento da sua vida, eu fico até com receio da pessoa ouvir e dizer assim: ainda não é o tempo. De vez em quando alguém diz que vai tomar uma decisão com Deus quando resolver seus problemas. Você nunca vai então tomar uma decisão, porque não existe isso. Você tem que vir a Cristo como está. E do jeito que você está, Deus trata a sua vida. Porque Deus tem o remédio que você precisa. Não é eu tentar me desenrolar, não. Eu sozinho não me desenrolo e você sozinho não se desenrola. Por isso que Jesus é nosso Salvador. Então eu quero lhe convidar a entregar a sua vida a Cristo nesta noite. Se o Espírito Santo de Deus, e isto é algo que vem do Espírito de Deus, se o Espírito Santo de Deus tem tocado no seu coração e lhe chamado para Deus, em nome de Jesus, eu quero lhe desafiar, eu quero lhe convidar a tomar uma linda decisão por Jesus nesta noite. Não deixar para amanhã. A Bíblia diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Às vezes nossos corações vão ficando assim, como uma pedra, sabe? Eu descobri, e vou ensinar para os irmãos aqui agora, muitos já sabem, a gente pode comprar pão e colocar o pão no freezer. Eu não sei quantos aqui sabem disso. Você compra o pão e coloca o pão no congelador mesmo. Ele vira uma pedra lá, né? Aí passado lá um tempo, não pode passar tempo demais também não, mas passado um tempo, você pega aquele pão e dá assim um banhozinho rápido, molha ele e coloca ele no forno. Coloca ele no forno. Sabe quem ensinou isso para nós aqui? O irmão Luiz Brito está ali, passei o olho nele aqui, achei que ele estava ali. Sabe quem nos ensinou isso? A irmã Elba Leão. Você passa, dá um banhozinho e põe o pão no forno. E aí ele fica torradinho de novo, ele parece que foi feito quase naquela hora assim. Então, renova ali o pão. Agora, a frieza do freezer faz com que ele vire uma pedra. E daquele jeito não tem jeito. Fica ruim demais. Ele tem que passar por uma coisa. Ele tem que tomar um banhozinho e tem que entrar num forno que faz ele de novo, assim, de certo modo. Pois é, talvez você na sua vida entrou dentro de um freezer e está lá. Você é pão bom. É pão bom. É pão bom. Mas está lá, duro, seco, se fechando para tudo. Vem num culto assim como esse, tudo que é bom parece que é ruim para você. Ouve uma palavra, fica rebatendo a palavra o tempo todo. Isso é uma doença, sabia? Tudo o tempo inteiro é contra. Você está sendo contra você. Agora Deus nos pega lá naquela frieza toda. O Espírito vem e dá um calor em nós. E pode renovar a sua vida. Eu quero convidar você que está assim, reconhecendo que o Espírito Santo está passando na sua vida. E dando um trato, mudando seu coração, mudando o clima, mudando a mente, mudando o olhar. E eu gostaria de convidá-lo agora a entregar a sua vida a Jesus. E se você um dia se afastou tendo tomado uma decisão,
Em nome de Jesus, eu quero lhe chamar de volta.